Olá, seja muito bem-vindo ao Quintal do Empreendedorismo, podcast da Jovem Pan News Paraná para quem empreende, investe e transforma ideias em resultado. Eu sou João Salgado e junto com o Jorge Scalache da Quintal Ventures e Westwood Capital, a Cauana Irina, Condor Connect e DNA da Inovação, a gente te convida a não esperar o futuro acontecer. No episódio de hoje, vamos do teste à tração. Depois de validar a ideia, como chegar ao primeiro contrato pago. Para ajudar a decodificar esse caminho, também estamos recebendo aqui no estúdio o Ronaldo Ferreira, que é cofundador e CEO da BRW Sports Group, a maior house of brands de esportes do Brasil. À frente do grupo há mais de 17 anos, ele se consolidou como um dos principais nomes na gestão, representação e desenvolvimento de marcas esportivas no país. O Ronaldo é especialista em identificar, captar e desenvolver marcas internacionais com alto potencial de crescimento. Ele também lidera o desenvolvimento de marcas próprias alinhadas às novas demandas do consumidor e à evolução do setor. Ou seja, já viveu na prática as etapas de validar, vender e escalar mais de uma vez. Senhores e senhoras, prazer conversar com vocês. E Ronaldo também, né? Começando contigo, já contando um pouquinho dessa trajetória e experiência. Tudo bem, Ronaldo? Legal, tudo bem. Prazer estar com vocês aqui. É um prazer muito grande fazer parte aí do Quintal do Empreendedor. A nossa história começou em 2008, né? Na verdade, muito antes que isso, mas em 2008 que a BRW foi constituída, com foco em trazer produto premium relacionado ao mundo fitness ou esportivo do mercado brasileiro, né? Então, lá em 2008, nos aventuramos com o ticket de ida só para a China, sem saber o dia de volta. Naquela época, era muito complicado você estar indo até lá por conta de várias questões, não somente de como o país era, tinha menos de 20 anos de abertura de mercado, mas principalmente por questão do idioma, né? Então, pouca gente falava inglês, era bem complicado. Então, fomos conhecer a Canton Fair, essa maior feira do mundo, que acabo de voltar, inclusive, de lá agora, depois de 17 anos, nunca havia ido desde então. E foi isso, foi se jogar, a ideia foi se jogar lá na China, buscar produtos e com o tempo construir essa nossa história aí que conseguimos construir nesse período. Muito legal. Jorge, Cauana, prazer conversar com vocês também, claro, aliás, vocês são de casa e entendem muito do que o Ronaldo já trouxe sobre essa perspectiva de ir para mercados internacionais, ver o que de fato está acontecendo para que seja aplicado também aqui na nossa realidade, né? Não, bom dia. Bom né? dia. Bom dia, gente. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui de novo. Eu acho que o que o Ronaldo traz aqui para nossa conversa é bem bacana, porque ele é um empreendedor, né, com bastante sucesso. E cada lançamento de marca que ele faz, ele está praticamente empreendendo novamente, né? Ele vai buscar uma empresa, vai buscar uma marca fora do Brasil para trazer para dentro de casa, tem que testar essa marca com os clientes, colocar dentro do ponto de venda, né, vender, com o objetivo realmente de construir marca e construir reputação para essa empresa dentro do Brasil, né? Então, empreende diariamente aqui. Então, acho que vai ser uma conversa bem bacana aqui pra gente estar tendo. Então, Ana, você também. E é legal, gente, que quando a gente fala em empreender, não existe o parar, né? Ele é alguma coisa constante. E o mais legal é que o nosso olhar sobre como que eu vou enxergar a oportunidade, como é que eu vou fazer dinheiro com isso, como é que eu vou continuar atual no mercado, eu acho que é o maior desafio aí do empreendedor. Com certeza. A gente... todo dia estamos pensando em mais ou menos umas 5 marcas aí para trazer para o Brasil. É algo que não para, como a Ana mesmo falou, e vem de dentro, então vem mais daquela cabeça de empreendedor em trazer algo disruptivo, algo novo, algo que some a história do grupo, né? Então nós começamos com uma marca de bola de pilates, uma marca própria, e depois disso começamos a trazer somente as principais marcas do mundo. Então trouxemos a Ziva, que era a principal marca nascente do mundo fitness, com par de acessórios de academia, e naquela época a academia estava começando a dar o boom, né? Hoje vocês percebem aí o nível que chegou o fitness no Brasil. E desde então percebemos que se tivermos todas as marcas premium dos principais esportes no Brasil e do fitness, nós vamos ter, além de tudo, margem. Então agora é pensar muito em como a BRW pode se tornar um player que entregue não somente um produto, mas entregue um ecossistema voltado ao esporte. Então, muito mais do que simplesmente um produto, né? E passa muito por esse pensamento diário que a gente tem de que marca trazer,
estruturar muito bem isso, né? Porque tem marcas que chegam grandes e você fala, temos que trazer para o grupo, mas se você fizer um canvas, um pequeno business model ali, você vai perceber que não vale muito a pena. Então, isso também é muito importante para selecionar que marca a gente trabalha. Né? Sabe que tem um exemplo legal que o Ronaldo trouxe. A gente sempre fala aqui para o empreendedor, né? Como identificar uma oportunidade de negócio. Aonde que ele vê uma ideia, como é que ele vê o mercado. Acho que seria legal, Ronaldo, se pudesse colocar o exemplo da bola de pilates que você contou. Como que você enxergou essa oportunidade, né? Então, a bola de pilates foi algo realmente nascente na BRW. Na verdade, BRW naquela época chamava Globo, não chamava nem BRW ainda. E estávamos buscando sempre um produto que tivesse margem, né? Tivesse bastante margem. Então tinha um caso de um conhecido nosso, que é da Supermax, que trouxe luvas cirúrgicas e o cara comprava luva, sei lá, vou falar aqui um número surreal, mas comprava luva por $0,01, vendia por R$10, enfim, e se escalou de uma forma absurda. Então, no início da empresa, antes até de pensar de seguir para o mundo premium das marcas, eu estava tendo uma consulta com o meu fisioterapeuta e perguntei, cara, o que tem aí que é caro pra caramba, que se compra sempre? Ele falou, bicho, bola de pilates só tem de uma marca chamada Mercury, aquela marca da borrachinha. Lembra que todo mundo tinha uma borracha chamada Mercury? Laranja e azul, alguma coisa nesse sentido. E ela traz essa bola, tá quase R$200 nas lojas. Aí eu não consigo comprar isso aí mais, porque é uma sessão, mais 2 sessões de... E aí, nessa mesma hora, já comecei a fuçar. Não tinha Google naquela época avançado do jeito que é hoje, mas a gente começou a ir para o Alibaba, esses sites de pesquisa de mercado chinês, e vimos que essa bola custaria para mim aqui no Brasil R$10. Imagina. Aí, quando a gente viu que custaria R$10, falou, vamos agora para a China urgente. Tem margem, é isso que eu vou fazer. Tem né? margem alta. Tem a demanda, né? Tem a demanda. Acho que esse é o que você validou uma demanda, né? E você tem que entender, né? O primeiro passo é entender se você tem um produto que vai atender algum problema. Se não tiver o problema, você muda de foco. E a gente percebeu que ele tinha um problema a ser entendido, que o preço estava de acordo com o que o teu cliente poderia comprar. E fomos falar com várias lojas aqui da região de Curitiba para perguntar o que eles achavam. Ele falou, cara, o mercado está aberto, é só trazer. E aí você viu que tinha validação do cliente. Então você fechou concepção da ideia de produto, você validou, né? Validou preço e depois você teve o sim do teu cliente. Aí você começa a fechar os primeiros contratos aí. E é diferente do que o pessoal acha que tem que fazer, né? O pessoal acha que tem que ir para a China, buscar um produto, trazer para cá e aí falar com o cliente, né? Acho que essa validação que você teve, que é o que a gente sempre fala, né? Das empresas, das startups aqui que a gente acaba entrevistando. Todas nascem de um problema, né? De uma necessidade de mercado. Ou seja, a partir dessa necessidade de mercado, ela vai através de uma solução, busca essa solução e supra essa necessidade de mercado, né? Acho que aí essa validação que a gente tem que é importante para testar realmente a viabilidade do negócio. Bacana. Cauana, trazendo você também para essa conversa, claro, a gente falou sobre validação, tendo uma ótima validação nessa ideia, na hora do fechamento, os primeiros contratos, ainda assim é necessário, né? Um ajuste aqui, o outro ali, justamente para poder oferecer o produto e o serviço. O empreendedor também tem que estar aberto a essas variáveis, sem dúvida. Eu acho que o empreendedor ele tem que estar aberto o tempo todo a tudo. Né? E o que a gente vê no mercado aí, quando a gente está falando não só de startup, mas de empreendedores tradicionais que querem entrar aí no mercado, eles fazem justamente o contrário, né? Eles realmente vão para a China antes ou vão para uma necessidade própria e depois eles avançam aí com a solução. E é onde começa a patinar. Né, onde ele diz assim, a ideia é maravilhosa, mas até fechar o primeiro contrato existe a frustração, o medo, porque não teve uma validação anterior para dizer realmente esse produto é bom, essa solução é boa, realmente pode colocar no mercado. E eu acho que quando você está ali naquela expectativa de primeiro contrato, dentro da jornada do empreendedor, dentro de uma startup, a gente já faz lá no MVP. Na hora que você está validando o negócio, você já coloca o cliente no centro e vai fazendo upgrade das soluções. E aí, conforme o upgrade vai desenvolvendo, o cliente vai dizendo, pô, eu gosto disso. Não, eu quero. São os primeiros usuários, vamos dizer assim. Mas o tradicional não, né? O tradicional primeiro se endivida, compra lá o produto ou desenvolve completamente o produto e depois vai para campo. E aí descobre que o mercado não quer aquele produto ainda. Eu acho que assim, né, resumindo, validação é contrato fechado, nota fiscal emitida e dinheiro na conta, né? Sem isso, um produto não está validado. Ô, Ronaldo, e um aspecto bacana é como lidar também com a expectativa que se cria ou se na tua avaliação dentro da bagagem você traz algum período em que de fato houve a validação até esse produto explodir
o que considerar um tempo razoável ou médio, ou simplesmente não dá para estabelecer prazos e datas até que efetivamente a venda exploda e o que se busque seja, claro, o sucesso de vendas? Essa é uma boa pergunta. Inclusive eu vi essa semana, não sei se vocês viram aí, uma leve discussão entre dois famosos do ramo aí, porque um era o ex-fundador da Chili Beans, né? O ex-fundador, não, o fundador da Chili Beans, e o outro não me recordo, mas estavam os dois discutindo isso, porque o fundador de Chili Beans disse que ele levou 10 anos para dar lucro. E aí gerou um estresse na mesa, porque tem uma responsabilidade pro outro lado também. Não que ele esteja errado, mas empreender não é flores, empreender é você dar murro em pedra o tempo inteiro. Vai muito primeiro da tua atitude, acho que é a primeira coisa que você tem que ter. Nós, como trouxemos, na mesma época que trouxemos a bola de pilates, a gente tinha uma marca chamada Deep, que é uma marca de um reloginho. Na época tinha um reloginho tinha uma pulseira chamada Power Balance, que todo mundo achava que dava equilíbrio, não sei se vocês lembram. Lembro. E a gente tinha aquilo, mas com um relógio. E a gente trouxe esse relógio e a gente pensou assim, cara, onde que nós vamos vender isso? Né? Eu falei com o meu sócio ainda estava part-time ali. Eu falei, bom, eu olhei isso numa marca da Inglaterra que está muito virada ao mercado de surf. Falei, bom, vamos pensar então aqui. Então é como a Kaona falou, você tem que fazer no mínimo um modelo de negócio básico, só que naquela época, com 24 anos, eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje de fazer um business plan. E o mercado não era assim, Não né? era assim. A gente não tinha tanto apoio como hoje tem. Não tinha. Na escola, na faculdade, a gente não aprendeu o empreendedorismo lá, né? Enfim. Mas, enfim, validamos, trouxemos o produto antes, aí cometemos esse erro, trouxemos o produto antes, e aí tivemos que ir para o mercado. Então, onde eu vou vender isso? Pô, não sei. É uma loja de surf. Fui até a loja de surf. Quem que vende para você? Não, vem sempre um representante comercial. Aí eu descobri que tinha um representante comercial, porque era muito novo. E aí eu liguei para um representante comercial da marca da Mormaii, por exemplo, e perguntei assim, cara, onde que não tem interesse em vender? Olha aqui meu produto, tal. E aí ele falou assim, estamos indo para um showroom da Mormaii em Garopaba, vai estar todos os representantes lá, eu gostei do teu produto, vai lá. Pegamos todos os mostruários, colocamos num carro e fomos lá em Garopaba ficar esperando eles saírem do hotel para surfar e toda hora dando o approach do relógio. Tá vendo esse relógio? Ele faz isso. Nisso a gente saiu de lá com 20 representantes comerciais, né? Então, mas é uma marca que demorou para escalar. E aí a pergunta de quanto tempo, né? Quanto tempo a gente considera ideal, não tem uma resposta muito grande. O que você tem que ter é o entendimento de que seu produto realmente resolve o problema de alguém. Já trouxemos marcas lá de fora, marcas maravilhosas de feiras que a gente conheceu lá fora, voltado ao mundo de academias, que não performaram aqui porque a tecnologia do produto ele era muito na frente do que o usuário brasileiro estava acostumado a utilizar. Então era gamification no mundo da academia. Então o cara treinava, fazia flexão, saía apertando um botão, voltava, e isso gerava todo um rating dele de velocidade, tempo de reação. Só que o mercado brasileiro não estava preparado para isso. Então a gente descontinuou. Então, eu sugiro, melhor do que a gente falar de tempo para maturação e validação, eu acho que a primeira coisa é fazer o que a Kaona falou mesmo, é trabalhar no MVP, entender se o teu problema realmente resolve, se de repente não é para agora, mas é daqui a pouco. Tem muita marca que a gente demora 2 anos, 3 anos para escalar. Né? São marcas que às vezes são muito premium para o mercado, que o mercado está acostumado a um produto brasileiro e você tem que vender status. A gente lá na BRW não vende produto, a gente vende status, conceito, então são produtos premium. Se eu vender produto eu vou perder na negociação, porque daí o cara vai querer preço. Então tem marcas que chegam a levar 2, 3 anos aí, mas não é saudável. Aí a gente tem uma equipe por trás outras marcas que suportam esse modelo de crescimento. Né? Vamos pegar 2 exemplos aqui. A Chili Beans, 10 anos, que é um extremo. E vamos pegar a fluxo de caixa de uma startup, 23 dias. Não sustenta nem 30 dias, né, uma operação. Então, eu acho que quanto tempo eu posso levar para fechar o primeiro contrato, eu acho que vai muito quanto você tem de fluxo de caixa. Quanto você tem de investimento, né? Aí o Jorge pode falar com mais propriedade. Quanto você tem de investimento? Quanto tempo você consegue sustentar sem vender nada? Né? Só ainda captando, conhecendo o mercado, criando histórico, porque às vezes uma startup não tem isso. Não. Ela não tem tempo para isso. Ela já tem que entrar, validar, e na validação tem que estar vendendo, porque ela precisa desse dinheiro para mandar rodar o produto ou o serviço ali. Então vai muito, né, de quanto dinheiro tem em caixa
para segurar esse contrato, eu acho. Acho que o brasileiro e o empreendedor brasileiro, eles têm uma característica de fasejamento, né? Ou seja, ele começa a fazer sem fazer conta, sem fazer, né, uma projeção mínima de quanto que esse negócio vai custar e quanto que ele precisa faturar, né? Eu acho que o empreendedor, nesse começo, quando ele está iniciando sua jornada, ele precisa fazer minimamente um planejamento. Planejamento é o quê? Quanto que ele espera vender nas próximas semanas, nos próximos meses, quanto que vai custar, como é que vai ocorrer o desembolso de caixa, porque muitas vezes você vende e vai receber depois de 120 dias e tem que pagar o teu fornecedor à vista, né? E o empreendedor pensa que o negócio está tendo sucesso, está vendendo, mas o dinheiro está acabando. Por quê? Porque existe um descasamento de fluxo de caixa. Né? Então, a etapa do planejamento é importante, que às vezes é negligenciada por grande parte dos empreendedores que estão começando, mas ajuda muito nesse planejamento inicial de caixa. Né? Já que estamos falando de planejamento, bom, desde a bola lá do Pilates até hoje muita coisa mudou, o acesso às informações, até o prazo para que você chegue do outro lado do mundo, ou porque o produto venha até você. Como, para quem está iniciando agora, como pegar essa experiência ou já ter essa bagagem adiantada, entendendo essas ferramentas que estão disponíveis aí no mercado. Claro, é muito network, conversa, saber a jornada de quem já passou por essa fase, mas se valendo de um outro momento, até mais tech, e que te permite entender muito mais sobre a complexidade dessas operações. Exatamente. Na verdade, eu acho que para quem está começando, tem que estudar muito. Acho que a primeira coisa é estudar muito o mercado. Como a gente já vem falando desde o início, nada substitui um bom planejamento anterior. Tem muita informação, muito mais do que na época que eu trabalhava. Então hoje você consegue até, através do Logcomex, por exemplo, você consegue ver todas as importações daquele item específico nos últimos 11 meses. Então já começa a entender até market share de mercado, já consegue entender a que preço o cara traz, a quantidade. Então, você tem algumas vantagens, tem diversas vantagens que eu não tive lá atrás, né? Então, para quem está começando, o estudo é fundamental para ter sucesso no negócio. Agora, além de você ter o planejamento, se você não tiver a acabativa, não tiver a ação, você não vai para lugar nenhum. Tem muita gente que eu já vi, amigos meus que fizeram projetos maravilhosos, mas na hora de sair da cadeira e prospectar, e fechar e fazer acontecer, já não tinham essa habilidade ou essa vontade até, né? E não é no primeiro dia que você vai começar a sair do zero. Então, vai demorar, vai ter a parte de validação, vai ter tudo isso. E queira ou não, no empreendedorismo, que eu sou mais de produto do que serviço, né? Mais do que o mundo de startup, como o Jorge falou, toda a marca que a gente traz tem que colocar um estoque em casa antes. Por mais que a gente tente fazer pré-venda, tem que colocar um estoque em casa antes. Se não sai aquele produto, você vai fazer o quê? Não tem gente que não tem como você chegar numa Centauro da vida e falar, compre por R$1. O cara não compra, porque se o produto não é desejado, não vale nem R$1. Então é um risco muito grande, né? Então antes de começar, estuda o mercado, estuda o potencial, se resolve o problema. Se você tem o caixa, um volume financeiro ali que te suporte durante um período, e trabalhe muito a questão da compra. Demoramos muito para ter essa fortaleza lá na BRW, mas desde 2021, todos os contratos que a gente fecha é com carta de crédito de 180 dias. Então a gente tem antigamente pagava na China, hoje você vai lá como uma pessoa que está começando a importar, ele pede para te pagar 30 dias antes de embarcar. Imagina. Então você pensa o fluxo financeiro que você tem que ter. Tem marcas minhas que chegavam a 280 dias de fluxo financeiro, porque quando eu vendia para uma Centauro da vida, por exemplo, ou para uma Smart, eu vendia com prazo de pagamento de mais 120 lá na frente. Então, cara, era uma coisa absurda. Então tem a parte do fluxo financeiro também que é muito importante você tomar cuidado. Agora, as tecnologias estão aí para ajudar. Eu acho que tem muita informação e aí tem que tomar cuidado também com as informações de onde vem. Mas tem muita informação e o mercado ele é sempre aberto para quem traz valor. Se você vai lá pensando em trazer produto, isso não só lá, mas criar um produto qualquer sem geração de valor, você está fadado ao fracasso, na minha opinião. Aí. Porque preço hoje você não consegue competir, porque os chineses estão vindo direto, Shopee, tem vários, Temu. Tem coisas que eu só compro hoje lá, um monte de coisinha básica a gente compra lá. Então, assim, esse preço já matou. Ou você gera valor, ou você está fora do jogo, na minha opinião. O Ronaldo trouxe um insight importante na última fala dele que eu não queria que passasse despercebido. Ou seja, quando ele trouxe aquela remessa da China, ele colocou no mercado, ele foi conversar com as lojas, né, de surf e falar quem compra esse produto, de quem que você compra esse produto. Isso, é isso aí. Eu acho que isso foi um insight legal, porque às vezes o empreendedor está batendo numa porta em porta,
né? E às vezes ele não é a pessoa para vender direto. A partir do momento que ele identificou que, opa, é um representante que está vendendo os produtos para essa loja. Ele consegue contato com esse representante e consegue aumentar drasticamente os canais de venda e o alcance que o produto dele tem. Né? O representante ele tem já um vínculo com o comprador da loja, com o dono da loja. Já tomou cerveja, já foi fazer um churrasco, tá ali todo dia com alguma marca boa. Então a gente pegava assim, cara, quem quer a marca boa aí? Vamos chegar. Cara, que outras marcas tem nenhuma? Então pega a minha aqui, ó. Muito legal. Aí eu ia junto com a Mormai, vamos dizer, naquela época. Ou ia junto com a Nike. Então, aí o cara tinha uma importância pro dono da loja e o cara dava uma chance para ele. E muitas vezes eu perguntava pro dono da loja quem ele me indicava. Porque a partir do momento que o dono da loja te indicou um cara, ele tem que meio que uma corresponsabilidade de fazer com que o cara seja atendido. Né? Então, tem várias manhas aí que você tem que fazer, mas acho que essa é uma das principais para você saber como você coloca o produto. Muito difícil você conseguir colocar diretamente, só se tiver uma coisa muito disruptiva aí. E isso acelera muito o que a gente fala, né? Do primeiro contrato, a primeira fatura, né? Você saber o canal certo pro teu produto. Né? É isso aí. Legal. Quer complementar, Cauana? Não, pode seguir. Dentro do que a gente está conversando, bom, exemplos que deram errado, né? Bom, com tantos casos de chegadas de marcas, o que é possível trazer informações e compartilhar e que você gostaria talvez de mostrar para quem está nos assistindo sobre alguma situação do que não fazer? Legal, vamos lá. Trouxemos uma marca... tem algo que a gente está tomando muito cuidado ultimamente, porque como hoje estamos lá com 10 marcas, e são 10 marcas de mais de 19 esportes, são as principais, a gente começa a ir muito para fora e buscar entender muito tendência. Sempre pegamos marcas que já estavam constituídas. Então a Mikasa, todo mundo já conhece que a Mikasa é bola de vôlei, futevôlei. Arena é a principal marca de natação e triatlon. Aí a gente começa a olhar lá fora e a gente queria pegar marcas que são nascentes. Para primeiro, a gente ter uma negociação muito melhor em termos de mínimo de compra e para você pegar ela explodindo. Então, você pensa se a gente pegasse uma New Balance lá atrás ou uma Nike lá atrás e a gente tá hoje... Né, naquela época era muito novo, não tinha como os caras me darem essa marca. Então, tem que tomar muito cuidado, às vezes, com algumas questões na hora de analisar a marca que são métricas de vaidade, na minha opinião. Então, tem marca muito bacana, grande, legal, que você pode trazer para o grupo, mas que... você está trazendo mais porque ela é legal e boa do que propriamente porque se ela passa num modelo de viabilidade econômica. Então, a gente já errou a mão em algumas nesse sentido, em uma ou duas aí, de marcas que estavam nascendo lá fora, com muita gente boa por trás, só que pegamos mais por ter a marca do que propriamente por ter a certeza, você nunca vai ter uma certeza, né? Mas por ter a quase certeza de que aquele modelo ia realmente acontecer. E aí você tenta trazer para o Brasil, você traz para o Brasil, você modula, você trabalha e a marca não vai. Quando você vê nos Estados Unidos, por exemplo, ainda ela não decolou. Então, por mais que ela esteja num nicho específico, eu tenho certeza que daqui a 10 anos ela vai ser top e a gente trouxe ela muito antes. Quando a gente olha, tem que acertar o timing. Com o olhar do empreendedor da startup, gente, fazer isso é um tiro no pé. Porque você comprar uma marca que você não sabe se ela vai consolidar, né? Você está fazendo um investimento que você não tem, você está assumindo um risco que o cliente não disse que quer e você ainda não maturou o mercado. Exato. Então, o tiro no pé é gigante para a startup dar errado. Né? Tem uma chance ali de tipo, tá, me ferrei, não tenho dinheiro, não consigo manter, e ali aquele sonho maravilhoso foi pro saco. É maravilhoso no sentido de vai ganhar experiência, mas é uma experiência cara. Exato. Tem muito do ego também do empreendedor, né? Se ele tiver o ego inflado e não tiver a humildade de enxergar, ele vai achar que a ideia dele sempre é a melhor do mundo. E na hora de validar e de trocar isso com o mercado, na parte do Canvas lá, ele vai ver que o cliente está dando tudo para ele, dizendo exatamente o que ele precisa fazer ou não fazer, e ele, pelo ego ele vai bancar. Tem caras que dão certo, são poucos, mas a maioria, infelizmente, não decola, né? Muito legal. Bom, caminhando para o final da nossa conversa, dentro das considerações finais, Jorge, o que você tira desse nosso bate-papo aqui de mais proveitoso e até, eventualmente, se quiser trazer algum ponto para o Ronaldo, queria deixar o espaço aberto aqui para vocês. Legal. Acho que aqui, né, o que a gente extrai principalmente é o que a gente sempre fala de como empreender, né? Acho que todo empreendimento, toda empresa, ela nasce na necessidade que o mercado exige, né? De um problema real que existe. Acho que a partir do desenvolvimento
da exploração dessa oportunidade de mercado, desenvolver uma solução ou desenvolver um produto para atender essa necessidade, é aí que a gente realmente encontra os negócios que vão prosperar e que vão crescer. Né? Então tem que seguir esse caminho, né? E a partir realmente disso, é realmente escalar o produto, olhar para dentro de casa, organizar a parte de planejamento e consolidar o negócio, mas não esquecer que um produto, uma solução nasce a partir de uma solução, de uma necessidade de mercado. Bacana. Cauana. Sabe que o Ronaldo trouxe, gente, uma dica aqui que eu diria que custa muito dinheiro e que recupera em uns 3 anos. Você disse, não vai lá você querer vender, entra com já representantes, aonde ele já vai levar a sua marca, ele já conquistou aquele cliente e você consegue escalar muito rápido. O empreendedor, para ter esse olhar, para conseguir avançar isso, gente, 3 anos tentando. É isso aí. Né? Ele patina muito, porque primeiro ele tenta entrar sozinho, ele tenta empurrar o produto, ele tenta vender muito barato, ele tenta doar o produto e ali, gente, o que você trouxe, essa experiência, já começa fazendo assim, porque você vai escalar muito mais rápido, ganhar muito mais dinheiro rápido, vai conseguir ganhar mercado muito mais rápido e vai entrar em grandes empresas, grandes marcas. Então, eu acho que essa troca, né? E foi muito legal, porque o Ronaldo abriu estratégias aqui que normalmente as pessoas não abrem, né? Que é uma estratégia muito de mercado do seu próprio negócio. Então, eu acho que quem está nos ouvindo, gente, já pega aí esses insights, já anota e vai no Ctrl+C, Ctrl+V, porque ele liberou, né? Não, legal, espero que tenham gostado aí. Eu acho que é isso, é muito da buscar o atalho no início, né? Sozinho você não vai conseguir alavancar o teu negócio. Acho que tem que buscar formas de ter ajuda de tudo que é lado para você fazer com que o negócio performe no início, né? Depois que ele performar, aí você é dono do teu destino e você vai se preparar para isso, para montar a tua equipe de vendas, para fazer algo direto ou não direto. Enfim, aí é a parte posterior, mas para iniciar um negócio você tem que buscar o máximo de atalho que você puder, legal, de uma forma que você consiga construir tua história aí. Ronaldo, para quem quer buscar entender melhor ou conversar com vocês, onde encontrá-los, site, redes sociais, fica à vontade aí para divulgar. Legal. A gente, somos da BRW, então tem um Instagram, @BRWGroup BR, né? Somos de Curitiba, mas temos escritório em São Paulo, então também pelo site brwgroup.com.br vocês podem ter nossos contatos. A gente está aberto lá para receber quem tiver interesse de conhecer a nossa operação, tiver vontade de conhecer mais do que estamos fazendo nesses últimos 17 anos aí. E o meu Instagram é Ronaldo BL Ferreira, também está aberto, há pouco tempo aí, mas está aberto. Começar a espalhar um pouco do que a gente construiu nesses 17 anos e ver se conseguimos ajudar o pessoal, os futuros empreendedores, os que estão já hoje se batendo, mas que com certeza tem aquele sangue de empreendedor e nada mais legal e mais prazeroso do que ajudar essas pessoas, porque lá atrás muita gente nos ajudou aí. Sem dúvida. Tá aí, Ronaldo Ferreira conversando com a gente. Quero agradecer também ao Georges e à Cauana pela participação aqui. Obrigada, Obrigado. gente. Valeu. Valeu.